Fala, galerinha concurseira de Cabedelo! Prova, ó minha expressão, que filé. Fácil, fácil, pessoal. A prova de Cabedelo, a banca, não é? Não complicou nada. As questões tranquilas, não é? Passei a geral delas agora. E não existe aquelas questões que a gente pode contestar, não é? E tá tranquilo, tá certo? Não tem o que reclamar da banca. Não tem que se reclamar da banca. A questão foi, as questões não foram difíceis, foram dentro do que a gente falou e dentro da nossa revisão. Pessoal, preste atenção. Quem viu, quem assistiu à revisão do Estou Preparado comigo, acertou praticamente todas as questões. Por quê? Porque nós vimos na nossa revisão, né? Vimos na nossa revisão. Bora lá conferir, dar uma geral na prova e lembrar da nossa revisão? Questão de número 21, é tipo 1, tá? Com base no artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela União. Bem, essa questão pediu o quê? Fundamentos. Eu disse para vocês, eu falei aqui na nossa revisão, que existem princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais são divididos em 3. Fundamentos, objetivos e princípios. Fundamentos, ó o bizu, diva plu, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho da pessoa humana e pluralismo político. Objetivos, COGAERPO, construir, garantir, erradicar e promover. Nesse caso da questão número 21, ele pedia os fundamentos. Fundamentos, diva plu, né? Deixa eu ver aqui qual foi a letra, que daqui não dá para ver. 21, letra C. Então, beleza, tranquilo. O 22, questão de número 22. Cobrou objetivos, também faço, COGAERPO, construir, erradicar, promover. Tranquilo também. Então, 22 era a letra A. Ele pediu a exceção era garantir padrões de qualidade educacional, tem nada a ver com o objetivo, artigo 3º. Artigo 21 é artigo 1º, ou a questão 21 é artigo 1º, fundamentos. Questão 22, artigo 3º, que são os objetivos. 23, também a gente viu, falando sobre a LEP. A gente deu uma geral, né, sobre a LEP. E, nesse caso, a Lei 7.210, ele pediu o artigo 106, né, que falava sobre a guia de recolhimento. Eu acho que foi a questão mais chata para mim, foi a questão mais chata da prova, mas está lá no artigo 106. Então, você que fez a prova, vai lá no artigo 106 da Lei 7.210, né? E a questão 23 é a B, não é? Então, a letra B. A primeira letra está falsa, não é? Não se dará ao Ministério Público, e as outras estão todas verdadeiras. Lembre-se que não caberia aí o Ministério Público, por quê? Porque é execução penal. O Ministério Público já fez a sua parte. Então, se dará a execução penal. Ou seja, a autoridade judiciária, a partir daí, a autoridade judiciária da execução penal, o juiz de execução penal. Então, o processo já passou, eu estou executando a pena, então, não é o juiz que deu a sentença, nem o Ministério Público. Cabe agora o juiz da execução penal. E, obviamente, não é, ao diretor de presídio. Então, a primeira alternativa estaria falsa e o resto tudo correto. Lembrando
artigo 106, que diz: a guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará, conterá o nome do condenado, a sua qualificação, o inteiro teor da denúncia, a data de intimação, não é? E assim vai. Lembrando que ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento, né? Não há expedição, se dará ciência da guia de recolhimento. Então, por isso que a questão é errada. Não vai se expedir a guia de recolhimento ao Ministério Público, que já acabou aí, não é? A função dele na ação penal. Apenas ele vai tomar ciência da guia de recolhimento, ou seja, está se cumprindo a sentença judicial. 24. Artigo 144, também na revisão, artigo 144 da Constituição, falei para vocês que, com certeza, mas com certeza, iria cair uma questão sobre segurança pública, que é inadmissível, pessoal. Vocês da Guarda Municipal fazem parte da segurança pública. Então tem que ter prova de polícia, militar, civil, rodoviária, PF, Guarda Municipal, tem que ter o artigo 144. E no artigo 144 ele pede a competência da Polícia Federal. E ele pede a incorreta. E a incorreta seria a letra D, exercer a função de polícia ostensiva. Essa competência é da PM. Policiamento ostensivo é competência da Polícia Militar e não da Polícia Federal. Então, correta também, não é? Tranquila aí. A questão 25 não é minha área, né? É de direito administrativo aqui, mas eu vou comentar aqui, que o professor Isaqueu me pediu para comentar, é improbidade administrativa. Então, o artigo 37 da Constituição, não é? Existe também uma lei específica tratando sobre improbidade administrativa, e ele diz: os atos de improbidade administrativa acarreterão suspensão dos direitos políticos, certo? Está lá, tanto no artigo 37, como no artigo 16 da Constituição Federal, quando você vai trabalhar direitos políticos. Então, improbidade administrativa gera a suspensão de direitos políticos. Mas na lei de improbidade, que é 84/29, também vai gerar a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, as três alternativas estão corretas. Essas três alternativas estão dentro aí, né, da lei de improbidade como penas da lei de improbidade administrativa. A 26, ele anulou, a banca anulou. Eu não sei se anulou porque não estava dentro do conteúdo, né? Que eu, como eu disse para vocês, eu não dei direito administrativo, então não sei, não é? Se estava dentro do conteúdo ou não, tá? Do artigo essa 26. A 27 fala sobre princípios. E essa aí foi filé. Você matava como, né? Essa 27. Quando ele diz: aqueles que lidam com interesse e patrimônio público devem seguir padrões éticos. Aí você já grifava aí. Padrões éticos. Aí vai lá. O princípio exige para estabelecer os bons costumes. Então, se eu estou falando em bons costumes, ética, eu estou falando em honestidade, eu estou falando em moralidade. Então, por isso que a questão 27 é letra C, não é? Princípio da moralidade. 28. Aí é o Código Penal, né? Estamos trabalhando aí o Código Penal. Então, no 28, ele diz o seguinte: aí a banca aí, aquelas bancas, não é? Que ainda estão começando, aí pede muito o quê? Pena, né? Cobram muito pena. As outras bancas já, você vê um FCC, um FGV, uma VUNESP, né?
bancas mais tradicionais, dificilmente elas cobram penas. Mas essas bancas, não é, que estão começando agora, né, que não tem um banco de questões muito grande, aí sempre pede pena. Eu sempre digo a vocês, né, nas minhas aulas, pessoal, cuidado, faz uma alegadinha aí nas penas, se liga na questão das penas. Bem, aí ele pergunta sobre o artigo 135. Artigo 135 é omissão de socorro. Então, o artigo 135 fala sobre a omissão de socorro. E qual é a pena? Aquela pena leve, a mais leve que teria entre as alternativas, que seria a letra A, de 1 a 6 meses, tá? De detenção. Vê só como a banca é inocente, porque poderia pegar aqui o candidato, colocando reclusão, mas não, ela colocou detenção, todas as alternativas foi de detenção. Então, ó, filé, né? A questão de número 28, letra A. Questão 29, também do Código Penal, artigo 312, que trata sobre os crimes contra o quê? A administração pública. Então, nos crimes contra a administração pública, você tem peculato, você tem corrupção passiva, você tem concussão, não é? Então, você tem vários crimes, excesso de exação, então você tem vários crimes contra a administração pública. E no artigo 312, que eu também, inclusive, na nossa revisão, a gente fez uma questão sobre isso, sobre peculato, não é? Nós tem várias espécies de peculato. Peculato é o quê? Apropriar-se de valores que estão em poder do Estado. E quem se apropria de valores? Ora, quem é servidor público. Então, quem comete peculato é o servidor público. É um crime chamado crime próprio. Então, você tem várias espécies de peculato. Você tem peculato furto, peculato desvio, peculato apropriação e peculato culposo. Então, a questão diz, artigo 312, que é o artigo do peculato, diz: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Bem, isso é o conceito de peculato, tá? Aí o parágrafo 2º diz: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, o crime é qualificado como... Aí, meu amigo, ele deu, ó, a questão. O crime é qualificado como peculato culposo, não é? Pelo termo culposamente. Então, a questão foi dada. A questão foi dada. Questão de número 30, inquérito policial. Eu sempre dizendo a vocês, ó, questão de processo penal, carreiras policiais, e não tiver inquérito policial, não é carreiras policiais. Então, caiu uma questão de inquérito, né? Ele pedindo a incorreta. Aí ele diz, na letra A, o inquérito policial é um procedimento administrativo. A gente já falou que inquérito policial não tem contraditório nem ampla defesa, é procedimento administrativo. A letra B, trata-se de uma instrução provisória, preparatória e informativa. Tá certo, ela vai preparar, né, para a ação penal. Então, vai servir como base para a ação penal. Corretíssimo também. A C, seu destinatário aí não. Seu destinatário imediato não, o Ministério Público não. Seu destinatário imediato. Por que imediato? Porque o MP é o titular da ação penal. Então, o destinatário imediato, como cá aqui, não pode ser o juiz, tem que ser o MP, não é? Tem que ser o titular da ação penal privada, não é o juiz. É tanto que hoje, não é?
com a nova pacote de lei anticrime, o artigo 28, que trata do arquivamento, mudou, não é? Mudou a sua redação, em que agora quem decide sobre arquivamento não é Ministério Público e juiz, é o Ministério Público, é o MP. Então, a C estaria aí errada. A 31, prisão temporária, e caiu aqui no que a gente falou em prisão temporária. O que eu falei em prisão temporária? Que vocês deveriam prestar atenção em quê? Primeiro, quais são os crimes que estão lá previstos na Lei 7.960? E os prazos? Pronto. Foi o que caiu. Então, lembrando, os crimes, não é, são homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, mas é o roubo no caput, nos seus primeiro, segundo e terceiro. Não é? Então, primeiro é o que é onde vai ter o aumento de pena, não é? Vai ter o latrocínio. Então, o roubo que fala aqui é artigo 157, parágrafos 1º, 2º e 3º, e só. Extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, não é? Que nem existe mais isso, não é? Ainda está aqui na Lei 7.960, mas é o estupro que engloba tudo. Aí, quadrilha ou bando, que também não existe mais, agora é associação criminosa, epidemia com resultado morte, envenenamento, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. Então, a questão errada seria, não é, roubo mediante concurso de pessoas para obter qualquer vantagem como condição ou preço de qualquer resgate. Seria aí, não é, a 31, letra E, estaria errada, não estaria dentro daqueles crimes previstos lá no artigo 157, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º. 32, relação à prisão temporária ainda. Aí fala em prazo. Qual é o prazo? 5 dias, prorrogável por mais quanto? Por mais 5 dias. É o que está previsto na lei de crimes temporários. E a questão 32, a resposta seria letra B de bola. 33, habeas corpus. Também a gente trabalhou a lei de habeas corpus. Eu disse a vocês, se liga no objeto. Qual é o objeto do habeas corpus? A liberdade de quê? A liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Então, se é liberdade de locomoção, ora, só se aplica a pessoa física. Mas, Emanuel, você falou em pessoa jurídica. Lembre-se que eu disse que a pessoa jurídica só pode impetrar ação de habeas corpus em favor de quem? Em favor de terceiros. Em favor de terceiro. Não foi a seu favor. Em favor do terceiro, pode sim ou você ter a impetração de habeas corpus, tá? Então, 33, correto ali, letra C, que diz, o sentido da palavra alguém no habeas corpus refere a pessoa física e a pessoa jurídica. Não, refere-se apenas à pessoa física. Somente a pessoa física tem a liberdade de locomoção. 34, a Lei 9099, não é? Lei dos Juizados Especiais, também a gente falou sobre isso, não é? Que ele diz, ficam excluídos do conceito de menor potencial ofensivo. Qual a ideia do menor potencial ofensivo? Penas privativas de liberdade que não excedam a 2 anos. Só que existe uma lei que pode ser aplicadas penas inferiores a 2 anos e é incabível a aplicação da Lei de Juizados Especiais. Que lei é essa? A Lei Maria da Penha.
Então, no seu artigo 41, anota aí, seu artigo 41 da Lei Maria da Penha, proíbe-se a aplicação da Lei 90/99, da Lei Maria da Penha. Então, a resposta seria letra E, tá? E a questão de número 35 trata aí da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, né? Lei 12.830. Ele pede a incorreta. Ora, letra A. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade de polícia, cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento investigativo. Estaria correto. Letra B. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia. Sim, cabe a ele requisitar perícia, requisitar apuração de fatos, tudo que no que couber para apuração da investigação compete ao delegado, né? Aí, a letra C diz que o inquérito policial, outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado, ou seja, por outra autoridade superior. Correto. A resposta errada seria a letra D, quando diz: a remoção do delegado de polícia dá-se-á somente para atender interesses da administração pública. Olha o erro aí. Por quê? Porque na Lei 12.830, no seu parágrafo, artigo 2º, parágrafo 5º, diz que a remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado. Inclusive, eu disse para vocês, né? Falei que esse dispositivo está aqui para impedir que o delegado seja deslocado por interesses particulares, não é? Então, eu até falei, né, que o ideal, quem assistiu, quem lembra da mais aula, que o ideal é que o delegado tivesse o princípio da inamovibilidade, que seria o ideal para ele garantir, não é? Para ele garantir a sua autonomia funcional, não é? Deixa eu só colocar aqui o artigo 157 para a gente lembrar daquele caso ali, ó, da Lei 7.960. Então, a Lei 7.960 diz: roubo, capte seus parágrafos primeiro, segundo e terceiro. Aí o que o parágrafo primeiro, segundo e terceiro diz? Aí diz: segunda, pena aumentar-se-á se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está a serviço, subtração, que não foi o caso da questão, não é? Que trata aqui quando fala, deixa eu ver aqui, 32, quando fala roubo mediante concurso para obter, olha aí, para obter qualquer vantagem. Não. O parágrafo primeiro, ele diz: se há concurso de 2 ou mais pessoas. Acabou-se. Né? Então, aí a resposta aí em relação à Lei 7.960, questão 31, letra E. Então, meus amigos, eu fico feliz, mas muito feliz mesmo. Por quê? Porque você que foi e é aluno da nossa plataforma se deu bem. Então, você assistiu às minhas aulas, você assistiu à nossa revisão, então você realmente estava preparado para fazer essa prova e detonou a prova de Cabedelo. Então agora é só aguardar aí, não é? A sua nomeação, porque você realmente, não é? Teve fé, teve foco e teve força e confiou em nós. E agradecemos a sua confiança. Eu acho que o feedback foi sensacional. Então, inclusive, quem assistiu o nosso aulão ao vivo lá em Cabedelo,
Eu dei a questão, disse que ia cair a questão sobre prisão temporária, caiu. E como iria cair? Disse que ia cair uma questão sobre inquérito, caiu. Então, tudo, inclusive, que a gente falou, não é? No nosso aulão de processo penal, que só eu dei lá só processo penal, caiu. Então, foi maravilhoso. Então, muito obrigado, pessoal, e não desistam. Concurso público se faz até passar. E nós, do Estou Preparado, estaremos com você até o teu sonho, até a tua aprovação. Um abraço e um beijão aí do professor Emanuel Tadeu.